O que acontece quando você não alimenta o ego do narcisista? Interessante que quando você dá mais energia para ele, entre carinho e atenção, ele se alimenta mais, né? E lhe despreza. Essa é a atitude dele, essa é a função dele. Mas quando você, na verdade, não dá essa devida energia existencial, ele entra em crise. Se vocês quiserem saber sobre o tema proposto de hoje, espere o sinal da vinheta. O que acontece quando você não alimenta o ego do narcisista? Interessante que, se verificarmos, tá? O comportamento do narcisista, ele segue um padrão. Por quê? Porque o narcisista, por mais que ele não tenha uma espécie de self, identidade própria, ele é alimentado por medo, né? E esse medo lhe gera raiva. E essa raiva lhe gera insegurança. É uma espécie de ciclo, né? O universo do narcisista é totalmente cíclico. Então ele precisa dos outros para que ele se possa entorpecer, né? Ele precisa, por exemplo, do sentimento de empatia e de atenção do outro para que ele possa se retroalimentar. Por quê? Porque se ele não tem esse tipo de energia do qual que ele não é uma fonte de energia sustentável, vamos dizer assim, ele precisa da energia do outro para que ele não entre nesse ciclo, né, de medo, insegurança e raiva, né? Então, quando uma pessoa sai desse ciclo abusivo do narcisista, o seu universo começa a se desestruturar. É por isso que o narcisista ele não tem somente uma fonte de energia, vamos dizer assim, um tipo de pessoa com o qual ele possa alimentar o seu ego constantemente, que é vazio. Então ele tem várias pessoas. Ele é uma espécie de vampiro existencial, tá? Ou seja, se olharmos, por exemplo, pela história do Drácula, o Drácula, quando ele vê o sol, se deteriora, não é? De acordo com os contos clássicos, né, do Drácula de Bram Stoker. Mas se o narcisista também não tiver pessoas ao seu redor, ele se sente totalmente deteriorado, porque ele precisa do outro para lhe dar essa sensação de self, tá? De pertencimento. Por quê? Porque ele tem uma tendência muito grande também de idealizar as suas vítimas, tá? Ou seja, de que aquelas pessoas vão lhe dar alegria e felicidade. Então, quando essas pessoas não lhe dão aquilo que ele deseja delas ou que ele idealizou, ele vai ter sempre essa tendência de humilhar, de desprezar, de denegrir essa pessoa. Então, por isso que ele precisa dessa energia. Mas ele faz isso, tá? Totalmente inconsciente. Verificamos que o transtorno de personalidade narcisista é uma patologia, tá? Dentre outras demais que verificamos no DSM. Mas o interessante é que o narcisista ele tem uma sequência comportamental quando uma pessoa não lhe dá a atenção que ele acredita que merece. Então eu quero falar algumas das características que ele toma. Por exemplo, a primeira é que ele se sentirá com medo e com raiva. Por quê? Porque na verdade ele não tem a sua fonte de suprimento. Então quando essa pessoa despreza o narcisista, aplicando o contato zero, na verdade, ele vai se sentir com medo e com raiva. Por quê? O medo. Porque o medo, na verdade, ele nasce de uma insegurança, tá? Então, como o medo gera essa insegurança, a raiva, ela age como uma espécie de indignação. Porque, ora, eu não tenho mais a minha fonte de suprimento, então isso me dá uma raiva muito grande. Então, ele se sente, tá, com medo e com raiva porque ele não tem mais esse suprimento. Então, ele vai buscar outras pessoas, mas ele vai ficar com raiva daquela pessoa, tá? Verificamos que o narcisista é uma pessoa totalmente
ressentida, né? Então, dentro desse aspecto, apesar dele sentir com medo e com raiva, ele vai se sentir totalmente desorientado. O porquê? Porque ele viu que essa pessoa saiu do seu domínio, né, na verdade. Essa pessoa está andando com suas próprias pernas. Ele não tem mais maneira de como manipular essa pessoa, porque essa pessoa, por exemplo, aplicou o contato zero, e quando o vê, particularmente, essa pessoa vai tendo um ato totalmente frio. Ele não vai demonstrando sentimentos para com um narcisista. Então, como o narcisista ele lê o comportamento das pessoas, essa pessoa que quando aplica esse contato com ele de indiferença e não demonstra nenhuma emoção, na verdade, ele vai se sentir desorientado, porque ele não sabe o que ele vai fazer para poder ferir essa pessoa. Embora que ele já conhecendo essa pessoa, ele sabe aquilo que fere ou não fere uma pessoa. Mas se a pessoa, por exemplo, tem um controle emocional grande, aprende a ter essa inteligência emocional e não se deixar envolver, na verdade, pelos caprichos do narcisista, ele vai se sentir totalmente desorientado. Então, a terceira característica que ele vai fazer, tá bom, para poder lhe seduzir novamente, ele vai se utilizar de jogos mentais, ou seja, de love bomb e hovering. Então ele vê, por exemplo, quando ele está prestes a te perder, ele vai lhe galantear novamente, tentar ganhar a sua simpatia e a sua condolência. Então, se você o despreza, né, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar totalmente agressivo. Tá? Então vai praticar hovering, vai te perseguir. Vemos que a atitude do narcisista é passivo-agressivo. Então, se ele vê que ele não te conquista, ele começa a lhe perseguir. Então, verificamos que há uma sequência comportamental na atitude do narcisista. Interessante que quando ele vai fazer isso, na verdade, o love bombing, primeiramente, ele vai se utilizar de pessoas, tá? Que são satélites dele, para lhe informar o quanto que ele lhe ama e ele sente a sua falta e a sua carência. Então ele vai se utilizar de pessoas, né, que no termo da psicanálise se chama pessoas de macacos voadores, né? Ou seja, aquelas pessoas que vão tentar te ludibriar para mostrar o quanto que ele se arrependeu. Tá? Então, se você não dá corda e se você cortar o vínculo, o que vai acontecer? Aí sim ele vai praticar hovering, vai te começar a te perseguir, vai te começar a te monitorar e a te vigiar, né? Interessante que quando você continua nessa sua caminhada, independente da investida dele, ele sempre vai achar que você é um egoísta. Então ele vai te denegrir para as pessoas que vivem ao redor dele, chamando de você de egoísta, chamando você de indiferente, chamando você até mesmo de narcisista. Então o narcisista, quando ele não consegue mais ludibriar a sua vítima, ele tende a deteriorar, na verdade, a sua atitude para as pessoas que lhe vivem, né, que vivem ao seu redor, denegrindo a sua imagem e a sua pessoa. Mas como você aplica contato zero com ele, tá? E com as pessoas que andam ao redor dele, né? Para ele é o fim do mundo. Então a melhor atitude mesmo é você aplicar esse contato zero com ele e para com as pessoas que vivem ao seu redor. O interessante também, por exemplo, que o narcisista, né, por ser rancoroso e invejoso, ele na verdade tem a tendência de se sentir desamparado. Então ele vai fazer isso constantemente, tá? Para poder te ludibriar, né? E te conquistar, para depois que você entre nos jogos mentais dele. Então, o universo do narcisista não existe se não houver pessoas ao seu lado, mas ele sempre terá pessoas, né? Se ele não ter você para manipular, ele se utilizará de outras pessoas para manipular. Então o seu universo não existe se não tiver pessoas ao seu lado. Então a característica do narcisista acontece da seguinte maneira: quando você não o alimenta, ele se sentirá com medo e com raiva, né?
A segunda característica, por exemplo, ele se sentirá totalmente desorientado. A terceira característica que ele se sentirá, na verdade, vai ser que ele se utilizará de jogos mentais, né, para poder lhe conquistar, e não conseguindo, na verdade. A quarta característica, ele lhe chamará totalmente de egoísta, né? E a quinta categoria, na verdade, ele vai te chamar você que é uma pessoa totalmente desinteressada dele, né? Então você o deixou a ver navios. Então com isso ele vai se utilizar até mesmo dessas pessoas, tá? Por exemplo, para poder lhe angariar e retornar para ele. Então, como a sua característica de medo e de raiva, ele sempre utilizará desses artifícios para poder lhe conquistar. Por isso que o seu universo não existe se ele não tiver pessoas do seu lado, né? E mesmo até ele tendo pessoas do seu lado, ele vai continuar rancoroso, com raiva e com tristeza, porque é mister da sua natureza ter esse tipo de característica, tá? Então, quando você não alimenta o ego do narcisista, ele vai sempre utilizar dessas atitudes que agem como cascata, em que uma vai desenrolando na outra, né? Do qual que ele vai, por exemplo, se sentir triste, se sentir desamparado, vai se utilizar de pessoas para poder lhe reconquistar, aplicando love bomb de maneira direta ou indireta. E se você vira as costas, ele vai aplicar pulvering, ele vai te perseguir, tá bom? E com isso ele vai se sentir desamparado. Então com essa sensação de desamparo, ele vai sentir uma espécie de vazio, porque quando ele não tem uma pessoa, na verdade, qual ele possa se aproveitar, ele vai se aproveitar de outra. Mas assim, ele sente esse vazio, não é porque você vai deixar esse vazio nele, ele já é uma pessoa totalmente vazia. Então a maior maneira de você sobreviver a um narcisista é aplicar contato zero, tá? O melhor possível, né? Interessante que quando é membros de família se torna ainda mais complicado. O certo mesmo é você pedir ajuda para um psiquiatra, um psicanalista, uma pessoa versada na área para lhe dar essas devidas orientações, tá? As informações que eu estou passando, tá? Por exemplo, parte apenas de insight, né? Porque, por exemplo, no meu campo de trabalho, né, eu já trabalho com muitos narcisistas, viu? Eu trabalho na área de saúde há algum tempo, né? Eu trabalho, por exemplo, com pessoas, com idosos, na verdade, né? Mas isso, quando você se relaciona com um narcisista e você vê de maneira totalmente indireta, você verifica que há um certo problema, né? Quando você vai se tratar, tá? Com pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.